Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, ouvintes da Rádio Baruch FM, eu sou André Kageyama e este é mais um programa Direito e Justiça, uma parceria da Subseção Lapa da OAB de São Paulo e a Web Rádio Baruch FM. O programa Direito e Justiça conta com o apoio do Banco Original, da Pizzaria Dom Galo, Sans Clube, Teatro Safra, Grupo Petrópolis, Hospital Albert Sabin. Este programa é uma realização da Subseção Lapa da OAB de São Paulo e a Web Rádio Baruch FM. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar a toda a diretoria da Subseção Lapa da OAB de São Paulo, a quem eu faço na pessoa do Dr. Celso Fernando Joia, o nosso querido e estimado presidente. Cumprimento também o nosso querido vice-presidente, Dr. Luiz Rogério Barros, diretor da Comissão de Comunicação da OAB Lapa. O tema de hoje será a questão do coaching profissional, onde eu recebo nos estúdios da Web Rádio Baruch FM a doutora Roseli Freitas, que é psicóloga com experiência de 30 anos em consultoria, 120 anos como treinadora de líderes de empresas de diversos segmentos, como indústria, saúde, call center, telecomunicações, serviço de alimentação, financeiro, varejo, dentre vários outros. Também é certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching em Master Coach, Positive Coach e Happiness Coach, Executive Coach, Alpha Coach em Personal and Professional Coaching. É palestrante da ASERC, Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito, e em parceria com a Agility Eventos, ministrou o curso aberto Recuperação de Crédito por Telefone. Negocie novamente e recupere o seu cliente. Doutora Roseli Freitas, seja bem-vinda aos estúdios da Web Rádio Baruch FM. O que nós podemos aguardar aqui da entrevista de hoje? Eu que agradeço, doutor André, o convite. É uma honra para mim estar aqui falando sobre esse tema, que hoje é um dos temas mais abordados na nossa mídia, em todos os canais de comunicação. Eu acho que nós podemos esperar, doutor André, informações muito importantes, informações que eu considero que podem ser transformadoras em nossa vida, assim como o processo de coaching. Legal, bacana. Então, para você que está acompanhando o nosso programa, não perca, porque serão esclarecidas várias questões sobre coaching que atualmente permeia o mercado de trabalho, mercado profissional, inclusive a questão pessoal. Doutora Roseli, quais foram os caminhos que lhe conduziram à carreira de coach? Foi a busca, doutor André, a busca por algo que fosse realmente transformador na vida das pessoas. Eu iniciei minha carreira após terminar a faculdade como headhunter, como caçadora de cabeças, caçadora de talentos, e depois de algum tempo eu já migrei para a área de treinamento. Quando eu iniciei o meu trabalho, minhas atividades na área de treinamento, eu logo observei, percebi que eu precisava, que eu queria algo. O treinamento é um processo fantástico, é um processo que conscientiza as pessoas, que ajuda no processo de aprendizado, mas eu queria mais, eu queria um processo, uma ferramenta, eu não sabia ainda o que era, mas eu queria algo que pudesse, junto com a minha formação de psicóloga, ajudar profissionais, líderes dentro das organizações, que pudessem ser transformados, não somente no aspecto profissional, mas em suas vidas. Bacana, interessante. E assim, para que os nossos ouvintes possam se inteirar do assunto, o que vem a ser o coaching? Porque hoje em dia se fala muito, em coaching. O que é o coaching e quanto tempo que ele surgiu? É uma coisa nova? O coaching é um processo... Tem várias definições, do processo de coaching, mas eu gosto de definir o coaching como um processo estruturado, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Ele é apoiado por ferramentas, metodologias que levam o coach, que é a pessoa que passa pelo processo de coaching, a uma transformação humana, um desenvolvimento humano, que leva essa pessoa a atingir seus objetivos e metas de uma forma muito mais rápida e com foco. Então, assim, é um processo de transformação, e você como psicóloga de formação, o coaching ele pode ser entendido como uma espécie de terapia, como algo que se assemelha àquela coisa de chegar, deitar no divã, e aí o coach vai perguntando, ou não?
é uma questão diferente? Ok, muito boa pergunta, doutor André. As pessoas perguntam, questionam muito isso, até porque o processo, quando nós falamos em coaching individual, ele é um processo que ocorre entre o coachee, a pessoa que passa pelo processo, e o seu coach, né? É um processo a dois, onde existe a interação, onde existem as trocas de informações, e a terapia também. Então tem essa semelhança, por isso que as pessoas perguntam. Mas o coaching não é terapia. Não. Coaching não é terapia. Porém, quem faz coaching muitas vezes tem a percepção de ter passado por um processo psicoterápico. Por quê? Porque o coaching, ele é um processo que leva uma pessoa a autoconhecimento, a reflexões, a pensar sobre seus valores, pensar sobre quem ele é nesse mundo, né? Os seus objetivos. Então, ele é um processo que leva ao crescimento. Por isso que a pessoa atinge seus objetivos, suas metas de uma forma focada, porque é a partir do seu potencial interno. Isso tem a ver com o processo psicoterápico também, uma vez que a terapia leva ao autoconhecimento. Porém, a diferença é, quem faz terapia, no trabalho psicoterápico, o profissional, o psicólogo, ele conduz o cliente, né, ou o paciente dele, nós chamamos hoje de cliente, a um processo de reflexão do seu passado, da sua história de vida, nas relações que ele teve com sua família e quais foram os impactos que isso trouxe para a vida dele. Porém, no processo de coaching, nós olhamos o hoje, onde está o coach hoje, e ajudamos esse coach a se projetar para o futuro. Ou seja, o que aconteceu na vida dele faz parte da história dele. Mas no coaching nós não vamos buscar quais foram as dificuldades, quais foram os traumas. Isso no coaching não é necessário, porque o coaching tem como exatamente o objetivo de levá-lo para o futuro, buscar suas forças, se projetar, entrar em ação e bater suas metas e objetivos em todas as áreas da sua vida. E você acredita que se pudesse utilizar uma palavra para sintetizar o coaching, redescoberta seria uma palavra adequada ou não? Eu acho que redescoberta pode ser, depende do contexto, né? Mas eu gosto muito do processo de desenvolvimento, despertar, né? Porque muitas vezes, depende do momento de vida, a pessoa ainda não passou por um processo de descobrir alguma coisa, né? Ela está iniciando, é tão novo para ela o processo de coaching, que ela começa realmente um caminho que até então ela não tinha experimentado, que é pensar sobre ela e sobre a vida dela. Mas muitas pessoas, doutor André, podemos até considerar, a pessoa, inclusive o coach, pode até considerar, poxa, estou redescobrindo coisas. Então, nesse sentido, podemos sim. Pode acontecer da pessoa que passa pelo processo de coaching, ele se guiar para uma terapia, ele se conduzir para fazer uma terapia como uma coisa complementar? Pode. Inclusive, no meu caso, para ser coach, não tem necessidade de ser psicólogo ou qualquer outra formação. Mas, no meu caso, como eu sou psicóloga, essa minha formação vem me ajudando muito. Porque muitas vezes uma pessoa pode procurar um processo de coaching, mas ela não está no momento preparada para fazer um processo de coaching. Pode ser que ela precise de um processo psicoterápico antes, para que depois ela faça o processo de coaching. Ou, muitas vezes, eu já atendi, inclusive, líderes profissionais, pessoas que fizeram os dois processos, né? E isso traz um resultado fantástico. Em termos de resultado, pode-se dizer que um processo de coaching mal aplicado pode trazer um prejuízo severo para aquela pessoa que passou pelo processo? Um dos itens importantes que nós sempre, quando falamos sobre isso, uma vez que ser coach não é necessário que você tenha uma formação, mas é necessário que você tenha uma excelente formação como coach. Ou seja, a sua certificação,
a escola que você se formou, a sua experiência de vida também é um fator muito importante para que contribua para a sua expertise no assunto, né? Porque ser coach requer que você tenha muita habilidade em usar ferramentas adequadas para cada objetivo, cada necessidade do nosso coach, e requer também que você saiba fazer as perguntas certas para levar o seu coach a encontrar as perguntas corretas, certas para aquilo que ele busca na vida dele. Porque o processo de coaching é exatamente ajudar o nosso coach a encontrar as respostas e os caminhos que estão dentro dele. Então, um profissional bem preparado, ele ajuda, sim, o seu coach a encontrar essas respostas de forma rápida. Se ele não estiver preparado, o coach, para usar ferramentas, ele pode até não prejudicar o coach, mas ele pode não acelerar o processo. Entendi. Então aí a pessoa, no caso, acaba perdendo um recurso precioso aí, que é o tempo, né? Exatamente. O tempo e todo o talento do coach, né? Porque uma ferramenta bem aplicada, eu ajudo a pessoa a encontrar todo o seu potencial humano, todo o seu potencial que o ajudará a atingir os seus objetivos e metas. E aí você falando, agora me ocorreu que a figura de uma pedra bruta sendo lapidada. Então, acho que pode ser associada a essa imagem, lapidação, para você potencializar o brilho daquele mineral? Eu gosto muito da palavra brilho, né? Eu acho que todos nós temos uma luz própria e que muitas vezes essa luz não está em evidência, né? Nós olhamos e não conseguimos ver. Inclusive, quem está fazendo o processo de coaching não consegue ver a sua luz própria. Eu gosto, doutor André, dessa questão que você colocou, dessa analogia luz, né? Encontrar a luz própria. Eu gosto. Eu acho que fazer processo de coaching é encontrar a luz própria, a luz que nos pertence. E que por nossa história de vida, muitas vezes, nós não estamos conseguindo ver a nossa própria luz e achamos, às vezes, até que o outro também não pode ver a luz. Mas eu acho que é um processo, sim, que ilumina. Você está ouvindo na Baruch FM Direito e Justiça. Apoio OAB Subseção Lapa, São Paulo. O coaching, ele tem benefícios só no campo profissional ou ele traz benefícios também no campo pessoal? Ele traz benefícios em todas as áreas, tanto no profissional como pessoal. E o que nós observamos, todo coach, é comum ele trazer esse relato. Enquanto ele está no processo de coaching, por exemplo, um processo profissional, né? Ou porque ele está no processo patrocinado por uma empresa, a empresa contratou o coaching para ele, buscando desenvolvimento, ou como líder, ou ajudá-lo na sua carreira, ele se beneficia na vida pessoal. Quando ele contrata, a pessoa contrata, que nós chamamos de life coaching, ele pode contratar o coaching para questões ligadas à família, questões ligadas à parte financeira, ao seu relacionamento, à sua qualidade de vida e à sua parte profissional. Então, todas as áreas são beneficiadas. Bacana, é um tratamento multissetorial, né? Multidisciplinar. Sim, com certeza. E tem alguns dados que comprovem que o coaching é um procedimento eficaz quando você compara com outros procedimentos? Sim, temos sim. Nós temos, inclusive, pesquisas, né? E antes eu quero comentar sobre a experiência mesmo como coach. Que quando nós terminamos um processo, o coach, ele sempre faz uma avaliação, né, dos objetivos que ele definiu, sempre lembrando porque o processo de coaching é um processo de transformação, porque é ele que define, o coach apenas vai apoiá-lo para que ele atinja suas metas e objetivos. No início do processo, ele define os seus objetivos, qual a área que ele quer trabalhar, quais os resultados que ele espera atingir, e ele, inclusive, identifica uma das perguntas que eu, como coach, o coach faz para o seu coaching na primeira sessão porque aquilo é importante para ele, porque em que irá contribuir aquele objetivo ser alcançado para a vida dele, e quais são os indicadores para ele, né, que ele atingiu realmente o objetivo no final. E nessa avaliação, ele dá o seu depoimento. E nós temos um índice muito próximo, porque o que ocorre? Um coach, até a terceira sessão, ele avalia o processo. Nós damos a ele essa possibilidade. Se ele não quiser continuar, ele pode desistir.
E eu acho que nós temos uma história muito feliz, né, de raras desistências, porque é um presente, todo mundo recebe como presente para a vida. Ele sempre continua o processo, a não ser que tenha uma indicação contrária para isso, mas o coach sempre aceita, e no final ele faz uma avaliação sempre muito positiva. Isso nós tabulamos, e nós temos um índice aí muito próximo de 100% de satisfação. E temos também a Sociedade Brasileira de Coaching, né? Que ela faz uma pesquisa, ela já está na 8ª pesquisa, e ela traz alguns dados bem importantes para nós com relação ao crescimento, ao índice de aceitação da área de recursos humanos, dos profissionais que utilizam o coaching. E na sua 8ª pesquisa, ela trouxe alguns dados importantes para nós, que o pessoal de RH que vem utilizando, que já incorporou o processo em seus procedimentos internos, eles têm um índice que estava em 63%, eles apresentaram, e depois de um ano, eles estão hoje, na 8ª, última pesquisa, cresceu para 75% o índice de aprovação para o coaching nas empresas. E nós temos um destaque muito grande para o Brasil, né? No qual a percepção do valor do coaching aumentou 20% ao ano. Isso são dados importantes, né? Em 2012, 90% dos participantes afirmaram que a credibilidade do coaching era alta. Ou muito alta. E continua, esse índice se manteve. Mas tem um outro índice, doutor, muito importante, que as pessoas que consideravam baixa, né, como medíocre ou baixa aceitação, aprovação do coaching, caiu de 30% para 10%. Não, uma redução significativa, né? Muito. Importante. São dados que reforçam a importância, a efetividade do processo de coaching, né? E é interessante porque, conversando com o vice-presidente da OAB Lapa, o Dr. Luiz Rogério Barros, ele estava me dizendo que você é psicóloga de formação, como você colocou aqui pra gente, e você está atendendo advogados agora. Aí o que eu gostaria de saber é o seguinte, até como saindo do papel de entrevistador, né, e indo pelo privilégio de ser advogado, mas o fato de você não ser advogado, ele não interfere no processo de coaching, assim? E como que ocorreu esse interesse pela advocacia? Ok, não interfere, porque como eu falei no início, não tem a necessidade do profissional para se tornar um coach ter uma formação específica em uma determinada área. Porque na realidade, o processo de coaching, ele tem como grande desafio ajudar alguém que tem uma meta ou um objetivo, né? E não conduzi-lo, porque nós até usamos numa determinada época, era comum essa expressão que o coach, ele conduz o seu coach. Não, ele apoia o seu coach para que ele atinja os seus objetivos. Então, não tem necessidade que um coach tenha conhecimento ou formação na área do direito. Né? Agora, um mentoring, quem faz um mentor que trabalha com mentoring, sim, ele é necessário que ele tenha essa experiência, porque ele precisa transferir a experiência dele numa área, por exemplo, do direito. Um mentoring, um mentor que faz mentoring nessa área, ele precisa ter essa experiência para ajudar jovens que estão em formação. Mas o coach não tem essa necessidade. E a sua segunda pergunta, como foi? Né? Isso, como que foi o interesse? Que a classe da advocacia, eu suspeito para falar, mas é uma classe linda, né? Uma classe que tem suas peculiaridades, suas características próprias. E como que ela te chamou a atenção, assim, como para o processo de coaching? Ok. Começou exatamente logo após eu ter me certificado. Eu tive a oportunidade de ser convidada a realizar palestras para algumas unidades da UAB, né? Então, por exemplo, há 7 anos eu palestrei para a subseção Santana, para a subseção Jabaquara, e na época eu tive contatos, comecei a ter contatos com advogados, comecei a me interessar, comecei a ler e comecei a atender alguns profissionais. Esse relacionamento começou a crescer, né? E falar na área do direito é fantástico, né? Porque são tantos desafios, como todas as áreas, né? Então. E esse desafio começa exatamente no momento que o jovem, ou não necessariamente um jovem, decide para a área do direito, mas um profissional, uma pessoa decide, escolhe essa área. Aí já começam todos os questionamentos, e aí o coaching vai apoiando essa pessoa, esse profissional, esse aluno, esse universitário, durante
toda a sua trajetória. E aí possibilita que ele construa uma carreira sólida. Exatamente, porque uma das contribuições do coaching para essa área, né, para a área do direito, é ajudar o coach a tomar decisões em momentos de dúvida. No momento que ele adentra no mundo universitário, que ele escolhe fazer, né, a formação em direito, chega um momento da vida próximo à formação dele, à conclusão do curso, muitas vezes ele tem muitas dúvidas. Que área seguirei agora? Para onde vou? Como vou conduzir minha carreira? Né? Aí tem o questionamento também, serei um profissional autônomo? Vou ser um funcionário de uma empresa? Vou ser um funcionário público? Quero ser um juiz? Como vou conduzir minha carreira? No momento que ele decide a carreira dele também, como ele vai desenvolver, quando ele decide a área, como ele vai desenvolver essa carreira? Né? Quais são as ações, o plano que ele vai desenvolver? Interessante. Enfim, todo momento, até por toda a vida, porque depois que ele se estabelece como um profissional também de sucesso, que ele aprendeu a pensar estrategicamente, aprendeu a se relacionar com clientes, a buscar clientes, fidelizar clientes, se comunicar com clientes. São etapas, são requisitos importantíssimos, viu, Roseli? Não é, doutor? Nossa. Que ótimo. Eu posso até falar por minha experiência pessoal, quando eu iniciei, a dificuldade para você não saber o direito, porque saber o direito a gente tem na faculdade, né? Coisa que a gente é treinado, nós somos treinados para isso, mas relacionar com o público, que eu acho que foi um desafio muito grande. Imagino comunicar-se, relacionar-se, precificar, né? Dimensionar um projeto, negociar com o cliente. Queridos colegas que estejam ouvindo, queridos advogados, procedimento de coaching, ele é essencial para aqueles que desejam estruturar sua atividade, estruturar preço. Roseli, eu vejo muitos colegas assim, conversando em conversas, né, informais, que eu tenho dificuldade de formar o preço, de passar o preço para o cliente, né, de ser mal interpretado, ou de repente de passar um valor aquém daquilo que o serviço é correto. Sim. E aí, doutor André, entra toda a habilidade que nós vamos trabalhar com ele, a habilidade dele em argumentação. Argumentar, né? Como ele pode desenvolver, buscar essa força que ele tem, que nós chamamos, né? A força, esse talento que ele tem, para passar a argumentar com o seu cliente. Então, todo o processo irá ajudá-lo nesse desafio. Interessante. E o processo de coaching, ele é acessível financeiramente a todos? Esse é um desafio, doutor André. Esse é um desafio. Precisa do coach pro coach. Esse é um desafio, porque como nós, hoje, né, nós temos, muitas pessoas buscam o coaching, dentro das organizações, inclusive, funcionários que às vezes acompanham o processo do colega, então vem conversar comigo também, puxa, a empresa não vai patrocinar o processo, mas eu queria tanto fazer coaching. Ou algumas pessoas falam, poxa, mas é muito caro, não é? O processo de coaching, na realidade, ele exige um investimento, sim, e é um valor que, quando nós comparamos a média, né, a média dos trabalhos realizados, ele está um pouco acima. Mas a tecnologia, doutor André, vem contribuindo de forma fantástica. E eu digo que eu tenho uma missão. A minha missão é, desde que eu me certifiquei, desde que eu encontrei esse processo e descobri que ele foi transformador, porque quem faz a certificação também passa pelo processo, né? E cresce como pessoa, como profissional, para poder ajudar outros. Eu pensei, como posso eu contribuir com o maior número de pessoas, né, brasileiros, que tenham hoje essa necessidade e queiram esse processo. Eu acho que é um direito de todos. Então, a tecnologia vem facilitando. E fazer o processo hoje, por exemplo, à distância, também é uma forma. Skype, Hangout, Skype, enfim, são diferentes, né, ferramentas, processos que nós podemos usar, mídias, que nós temos feito estamos atendendo profissionais e ajudando para que todos possam ter, né, essa oportunidade de crescer, de se desenvolver, descobrir os seus talentos, suas forças pessoais, suas virtudes e
se tornar um profissional, uma pessoa melhor, de sucesso e feliz, porque o que nós buscamos na vida é a felicidade. E a felicidade está ligada à realização daquilo que nós fazemos bem e fazemos aquilo que nós amamos. E o coaching vem contribuindo para isso. Então, hoje eu tenho realmente dentro dos meus projetos, esse é um projeto que ele estava adormecido, mas que eu estou retomando agora, vou inclusive divulgar no meu site, que é ampliar a minha atuação como uma coach, atendendo à distância. E os resultados, os depoimentos são fantásticos. E qual que é o seu site para o ouvinte poder acessar? Sim, roselifreitas.com.br. Então, meus queridos amigos, queridos ouvintes, para aqueles que tiverem interesse em conhecer mais a fundo o trabalho da doutora Roseli, é roselifreitas.com.br. Roseli, a gente está chegando já, infelizmente, no final do programa. O programa ele é rápido. Eu sei que a gente tem, assim, assuntos ainda para abordar, mas para a gente fechar aqui, eu queria saber a sua opinião sobre essa onda atual que, assim, a cada esquina, você vai tomar um cafezinho na padaria, é capaz do padeiro sair de lá de dentro da fornalha e falar assim, doutor, eu sou coaching, eles não querem fazer um coach. Então, assim, qual que é a sua opinião sobre essa onda, onde todo mundo praticamente é coach? É verdade, doutor André. Realmente, nós temos constatado isso desde o momento que nós decidimos buscar uma certificação, quando nós interagimos com grupos, porque são grupos enormes, né, e que buscam a formação, salas aí com 70, 100, às vezes 150 alunos. E eu tenho, assim, o meu parecer com relação a isso. Acho que o primeiro ponto é que, pelo processo, ser um processo realmente que traz resultados, e isso vem se espalhando, essa informação vem se espalhando. O coaching é eficaz, o coaching contribui, o coaching transforma, mudou minha vida, me transformei num profissional mais seguro, de sucesso, superei minhas dificuldades pessoais, profissionais, me tornei o melhor líder, o melhor pai, né? O melhor gestor da minha vida, me comunico melhor, enfim, são todos os resultados do coaching. Se formos aqui mencionar todos, ficaremos mais um programa, doutora. Com certeza. Então, eu acho que esse é um aspecto. Mas tem um outro aspecto, doutor, que eu acho, minha opinião sim, eu acho o seguinte: o homem está em busca, principalmente em busca com relação ao seu trabalho, a forma como ele trabalha e o que ele trabalha, o que ele vem fazendo. A geração Y, que é a geração nascida em 80, é o maior exemplo, que é uma geração que vem com uma outra visão de mundo e buscando uma forma diferente de trabalhar. O homem parece que não está mais contente com a forma como ele viveu até hoje. E parece-me que as pessoas estão buscando também no processo de coaching, nessa formação, uma mudança para a vida delas. Eu acho que esse é um aspecto. O outro aspecto que eu falei é a questão de disseminarmos, né, de estar muito disseminado a questão dos resultados do coaching. Mas esse é um tema que nós podemos falar, acho que em outro programa, porque aí tem alguns desafios, né, porque buscar essa alternativa é bacana, mas aí tem algumas questões que precisam ser pensadas, né? Sim. Então já fica o convite, doutora, desde já, para a gente gravar um novo programa Direito e Justiça aí, com um novo tema, nova temática de coaching, que eu tenho certeza que é de interesse de todos os nossos ouvintes, nossos colegas advogados aqui da UAB Lapa. Quero mais uma vez agradecer a presença da doutora aqui, esclarecendo inicialmente para nós esse processo de coaching, e fica o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, André. Foi super rápido, muito bom, uma delícia estar aqui com você, falando sobre esse processo. Eu agradeço a oportunidade, o convite, mais uma vez, estou à disposição, e agradeço a todos os nossos ouvintes, espero ter contribuído de alguma forma no esclarecimento do que é esse fantástico processo de coaching. Muito obrigada. Com certeza contribuiu, doutora Roseli. E eu agradeço a sua audiência até o presente momento, meu querido ouvinte, lembrando que o programa Direito e Justiça conta com o apoio do Banco Original, da Pizzaria Dom Galo, do Sans Clube,
do Teatro Safra, Grupo Petrópolis, Hospital Albert Sabin. O programa Direito e Justiça é uma realização entre a Subseção Lapa da UAB de São Paulo e a Web Rádio Baruch FM. Deixo aqui um abraço a todos os membros da diretoria da Subseção Lapa da UAB de São Paulo, a quem eu faço na pessoa do meu querido presidente, Dr. Celso Fernando Joia, e também um abraço ao diretor da Comissão de Comunicação, o nosso querido vice-presidente, Dr. Luiz Rogério Barros. É isso aí, meus queridos ouvintes, eu espero vocês no próximo programa Direito e Justiça. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.